No futuro, quando o mundo dos humanos e o portal da dimensão do jogo se conectaram naquele momento, mais tipos diferentes de dungeons começaram a aparecer na Terra, e muitos monstros também começaram a invadir o mundo dos humanos. Enquanto isso, uma parte do corpo humano começou a mudar, e com a ajuda dos sistemas eles se adaptaram com os jogadores. Eles obtiveram o poder de luta com os monstros das dungeons. Aqueles a quem foi dado o poder pelo sistema, tornar-se ganancioso e roubar o recurso das dungeons, e como os humanos estavam viciados em roubar os recursos das dungeons, surgiram então dungeons no abismo, e também um demônio que tinha um poder extremamente overpowered, nomeado com o imortal Rei Lord, a de Sailai, para derrotar a Sailai e atacar a dungeon do abismo. Com a liderança do jogo Liu Yi, a equipe de ataque mais forte foi reunida, preparando-se para o combate. O Rei Imortal ordena que matassem os humanos e gritava para que não deixassem nenhum deles vivos. Eles matam os humanos e dizem que não passam de lixo e inúteis. Quando chega de repente um outro humano para lutar, que provavelmente morreria também, mas ele não era exatamente um humano normal, ele era o chefe dos humanos, o mais forte de todos. O cara então diz que era normal para um chefe do abismo conseguir vencer os jogadores, afinal, os jogadores normais não eram páreos para ele. O Rei Imortal grita que a justiça deles não fazia a menor diferença para ele e completa dizendo para que eles se preparassem para morrer. Então eles travam uma batalha extremamente intensa. Os humanos gritaram para que o Rei Imortal preparasse e perguntava a ele se ele não importava com o povo dele. O rei responde com uma pergunta o que eles estão falando, e eles dizem que o povo do rei estava nas mãos deles agora, e completa dizendo que se o rei não parasse, ele iria acabar dizimando o próprio povo dele. O rei pergunta se era aquilo que eles chamavam de justiça, usar os membros da família dele para ameaçar o mesmo. O rei dos humanos responde que estavam apenas usando razoavelmente o cenário da dungeon a seu favor, uma batalha de vida ou morte, afinal até mesmo uma leve extinção causaria a morte deles e traria a vitória do rei dos humanos. O rei mortal fica extremamente furioso e grita a ele chamando de bastardos desprezíveis, e completa ofendendo dizendo que eles eram uma piada. O rei dos humanos não entende o que está acontecendo, mas o Lorde apenas grita para o rei dos humanos para que se preparasse para morrer com ele. Por fim, a morte do rei mortal, Jai de Selai, acabou causando também a morte do rei dos humanos, e aquela batalha tinha finalmente chegado ao fim. Naquele dia então tudo parecia ter realmente acabado, porém a história sobre Aes Sailai ainda não tinha terminado. 10 anos depois, na dungeon, era de enterro, uma mulher gritava para que eles ouvissem as dores dela, pois eles tinham que limpar aquela dungeon. Ela completa dizendo para que mantesse a formação e não se separassem. Eles gritam desesperados que o monstro tinha chegado e que era para todos tomarem cuidado, e completa dizendo para que se esquivarem e se afastarem do monstro. A mulher, com muito medo, pensava com ela mesma que ele tinha acabado de entrar na dungeon, por esse motivo não poderia ter tantas pessoas morrendo lá. A mulher então grita que aquele lixo iria acabar atraindo os monstros, quando o sujeito diz que aquilo não fazia parte do combinado deles, pois estavam apenas responsáveis pela coleta de materiais, e completa dizendo que eles eram jogadores de nível muito baixo, e também era a primeira vez que eles estavam em uma dungeon por esses outros motivos. Eles não tinham muita capacidade para o combate. Logo um outro jogador grita, pedindo para que eles calassem a boca. Eles deviam fazer o que foi pedido, e completa dizendo que se alguém ousasse pensar em escapar dele, seria morto sem incitar. Os sujeitos por fim vão. Claramente eles estavam sendo usados como iscas, mas aquilo tinha um lado bom, pois poderia ser uma chance de aumentar os seus níveis. Afinal, a recompensa por matar um monstro de elite era enorme, apesar de que eles sabiam lidar com aquele tipo de monstro muito bem, e a mulher pensava que sacrificaria aquelas porcarias insignificantes de baixo nível diminuiria a vitalidade dos monstros. Então ela aproveita a abertura para dar o último golpe e receberia a maior parte de XP e recompensas. Um cara que estava lutando contra o monstro se lembra da criatura Sutura, pois havia uma introdução que fala sobre ele nos livros dos monstros. Mesmo as criaturas sendo HP alta e defesa também, tudo o que o rapaz precisava fazer para derrotá-lo era atacar o seu ponto fraco, que seriam então as partes futuradas do bicho. Assim ele poderia facilmente acabar com a raça dos monstros. Após analisar, ele finalmente encontra a Sutura dos monstros. O garoto só queria pensar em Xiao, seu irmão, que voltaria com vida, porém um coitado é atingido por uma flecha bem em seu peito. Aquela mulher chata diz ao garoto, chamando ele de pirralho, que dava para ver que gostava de fazer coisas desnecessárias, e pergunta ao mesmo como ele poderia usar bloquear a visão dela. E completa dizendo que já tinha passado da hora dele morrer, mas o garoto mesmo com medo só conseguia pensar que não podia morrer de forma alguma, pois ele havia prometido a Xiao que voltaria com vida, pois seu irmão estaria esperando por ele, mas o monstrengo sem piedade chega e tira a vida do coitado. De repente uma coisa estranha começa a acontecer e ninguém lá entendia o que era aquilo dali. Do lado do garoto se levanta e a mulher diz que aquela criança ainda estava viva mesmo após o ataque dos monstros, e completa dizendo que claramente ela era especial, mas algo havia mudado, aquele já não era o mesmo
mesmo jogador. Ao levantar, ele diz que nunca esperou que a recuperação das almas levasse tanto tempo. Ele tinha renascido na Terra e no corpo de outro jogador, e percebe que aquele cara era muito fraco e que o antigo dono do corpo tem sorte de servir como recipiente para ele. Mas quando o monstro defere outros ataques contra ele, o garoto simplesmente bloqueia e revida com sua espada, e com o golpe de sua espada ele acaba matando o monstro de estrutura de elite. E com isso ele acaba recebendo uma enorme quantia. O resultado disso é ele subindo para o level 5. O cara debocha do monstro dizendo que aquela criatura tosca ousava atacar ele, e por fim só serviu como uma bela fonte de XP. Os outros caras ficaram todos com inveja. Eles não conseguiram acreditar que um garoto de level 3 conseguiu dar um stakill em um monstro daquele. A mulher diz que aquele monstro de elite é de nível 10 e pergunta qual seria a trapaça que tinha usado, e completa dizendo que provavelmente ele só tinha conseguido fazer aquilo porque o HP do monstro tinha diminuído muito, e com isso ela fica com raiva perguntando como aquele pirralho ousa roubar o XP dela. Ele vê uma janela no qual vê upado de nível, o que também significava que ele tinha se tornado mais forte. Quando mais sobe de nível, mais forte fica. Ele reflete consigo mesmo que finalmente tinha conseguido retornar, e que agora seu povo esperasse por ele. Aquele era o Rei Lorde, Jade sai lá. Enquanto ele analisava o painel de evolução dele no jogo, ele percebe que o mesmo que ele tinha desbloqueado o painel de chefão, isso não tinha dado muito benefício a eles, ou sequer aumentado o status dele. Pelo contrário, tudo que ele conseguiu com isso foram vários efeitos negativos. Agora ele não podia nem mesmo ganhar XP matando o monstro, e com isso ficaria mais difícil de evoluir. Ele acabaria preso no nível 5 por um bom tempo, porém ninguém conseguia pontos de conquista. Os números estranhos que vinham dos monstros matados por ele. Ele podia usar esses pontos para desbloquear habilidades e autoridades, e para a felicidade dele sendo assim, ele tinha agora pontos suficiente para desbloquear alguma coisa. A única habilidade que ele tinha era os olhos do conquistador. Faz com que ele enxergue o nível e a capacidade dos seus oponentes. Então ele teria que limpar aquele lugar para ganhar mais pontos de conquista. Ele planejava matar todos aqueles jogadores, porém como a força atual deles seria extremamente difícil, quase era impossível, principalmente a líder deles. O nível da líder, Andelia, era muito acima dele, e também parecia que ela tinha alguma coisa contra ele desde o início, afinal também tinha matado o antigo dono daquele corpo, então por isso o garoto tinha que ser muito cuidadoso perto dela, pois ele não poderia deixar com que a mulher descobrisse suas verdadeiras intenções. Então ele vai até a líder com um frasco de vidro que continuava a substância azul, e diz à mulher que aquilo era uma poção mágica de poder, e logo ele entrega a poção para a mesma tomar, mas é claro que ele planejava que depois de ele finalmente conseguir mais pontos e conquistas, ele teria o fim daquela mulher insuportável. A líder ficava refletindo se deveria perguntar a ele o porquê que aquela flecha não tinha matado mesmo, ou será que tinha escondido as suas habilidades de combate, porém logo seria a hora de enfrentar o chefão daquela raid, e pensa que ainda seria útil. Por esse motivo ela ainda o manteria vivo por um tempo. Um dos soldados pergunta onde é que tinha vindo aquela chama azul e o que significava. Logo Prota se dá conta que aquele monstro que estava para chegar se tratava do Lorde daquela dungeon. O chefão daquela dungeon era um tipo de dragão esqueleto de nível 20. A líder então se prepara para a batalha e grita para eles se manterem a formação. Ele diz que se caso trabalhassem juntos seriam capazes de conseguir derrotar o chefão e assim venceria aquela batalha. Então Rei Lorde responde com uma pergunta, pelo que ela queria lutar, e completa dizendo que se eles quisessem morrer podiam fazer isso sozinhos, pois ele estava metendo o pé. Ao ouvir aquele líder fica extremamente brava e diz a eles para esperar para derrotar o monstro e assim conseguirem para ir pro próximo. O Rei Lorde, que tinha reencarnado no corpo do garoto, pensa que agora finalmente estava chegando a hora de concretizar sua chegada triunfal, mas a mulher insuportável percebe que o núcleo do monstro estava exposto, então ordena para que eles avançassem com a fúria para enfim matar aquela coisa. Ele completa informando a eles que o combate a corpo não funciona com aquela criatura, por isso era melhor para que eles usassem ataque de longa distância. A garota tinha ficado com muito medo depois, pois para a surpresa dela aquele monstrengo também era imune a ataque de longa distância, porém os coitados também não poderiam nem chegar perto do monstro, pois o dragão solta sua magia de fogo, e assim faz com que os soldados virem cinzas. Que agora era finalmente a hora dele entrar em ação e mostrar ao monstro quem era o dono do pedaço. Então ele vai com a fúria para uma grande batalha contra aquele monstro em busca da vitória. A líder grita que ele não passava de um idiota, pois tudo que ele conseguia fazer era morrer queimado por se aproximar do dragão. Porém, para sua surpresa, a garota do Rei Demônio estava conseguindo essa façanha mesmo estando em um corpo com o físico zoado. A líder assistindo aquele monstro de level baixo lutando contra o monstro daquele fica extremamente assustada. O Rei Lorde grita a eles que todos passavam de um bando de idiotas. Então o dragão demoníaco expõe seu núcleo logo no segundo estágio da luta, mas o Lorde ainda assim insistia em dizer que aquele dragão não passava de uma armadilha e que os jogadores cairiam nela desde o início daquela batalha, pois no primeiro estágio daquela luta, o dragão iria espalhar chamas de fogo que iria acabar atingindo
todos os jogadores, então o dragão continuaria aumentando infinitamente seu poder e tamanho durante a batalha. E depois do segundo estágio, o núcleo do dragão iria espalhar outro tipo de chama que iria reagir contra os jogadores bufados, então queimaria eles completamente. A melhor estratégia que eles poderiam usar, saírem de perto do dragão durante o primeiro estágio, e assim inspirariam pelo segundo estágio. Dessa forma, os jogadores poderiam matar o dragão facilmente, sem que fizessem esforço. O Lorde ainda fica se gabando, dizendo que se lembrava de matar várias e várias vezes aquele tipo de monstro nível baixo, quando era mais jovem, e se pergunta que aquele tipo de monstro era realmente considerado extremamente forte, ao ponto de ser reconhecido como chefão. E por fim, derrotar o dragão trouxe ao Lorde com mais de 100 pontos de conquista, agora que finalmente ele tinha ganhado vários pontos de conquista, e enfim conseguiria desbloquear alguma habilidade, o que o Prota não esperava que se caso vinculasse a dungeon, liberaria para ele várias habilidades ocultas. Porém, quando o Lorde menos esperava, ele é atingido por alguma coisa e fica atordoado. Quem o tinha atingido era o líder, que morreria de inveja dele, pois ele tinha aumentado muito seu nível, então ela grita que finalmente tinha morrido, e completa dizendo que aquele garoto era tão idiota que nem sequer teve coragem e capacidade de lutar contra ela. Após vencer a batalha, os outros jogadores gritam a líder avisando que o chefão finalmente tinha sido derrotado, por isso precisavam proceder o plano para que assim conseguissem desbloquear a dungeon secreta o mais rápido possível, e completam sugerindo para que usassem os jogadores rivais como oferenda. Quando do nada a líder mira a flecha no soldado enquanto o cara gritava que ele não queria morrer, e nem sequer queria mais a recompensa e implora ao líder para que poupasse a sua vida. Porém a líder responde que não pouparia a vida dele de acordo com as informações. Para liberar a dungeon secreta seria necessário um número exato de mortes dos jogadores. Ela completa dizendo que precisava cumprir uma missão que o Lorde dela tinha de trazer, e se caso ela não o fizesse seria estendida a morte. E que também, mesmo ela tendo oferecido várias vidas na dungeon oculta, não tinha sido liberado, o que significa que provavelmente não era o suficiente ainda, mas de repente por trás dela surge o Lorde matando outro jogador, e por ter conseguido matar um jogador, recebe 800 de XP, então ele grita que agora estava explicado, ele finalmente tinha entendido porque era difícil de ganhar XP, ele se depara que matar monstros não dava tanto XP quanto matar jogadores. A líder não perde tempo e usa sua habilidade ativa para que assim conseguisse ver o nível em que o garoto estava, pois ele não tinha morrido com o ataque dela e ainda estava vivo e matando os outros jogadores, mas ela se dá conta de que não passava de um jogador de nível 5, no fundo ele era apenas simples guerreiro. A garota só não entendia como era impossível dele fazer todas aquelas coisas sendo apenas um guerreiro qualquer, então mesmo supõe que o motivo disso era porque ele era um jogador de status melhorado. A líder grita para os outros jogadores não terem medo dele e ordem para eles atacassem o Prota junto para que eu conseguisse matar o mesmo, afinal ele era apenas um nível 5, não passava de um guerreiro simplórico. Um dos jogadores então vai para cima do Rei Lorde, gritando que iria acabar com a vida dele, e pergunta como ele usaria ser tão ignorante tendo a porcaria de um nível tão baixo. Porém o Rei Lorde reage com um tipo de poder com raios que acaba deixando o corpo do jogador totalmente paralisado, mas os outros jogadores só pensavam enquanto aquele menino tinha um nível 5 e conseguiria ter tanto poder assim, afinal ele era apenas um guerreiro assim como eles, isso era praticamente impossível. Os jogadores continuavam criando hipótese de que talvez ele fosse um guerreiro falso, e na verdade seu verdadeiro trabalho era do tipo mago, por isso uma certa distância não seria capaz de resistir ao ataque de um guerreiro de verdade. Porém o rei acaba calando os pensamentos de boca de todos, matando o jogador e adquirindo mais 1000 de XP. Todos os outros guerreiros ficam assustados e pensando que talvez ele fosse realmente um guerreiro mágico, pois a força dele transcendia a força de um guerreiro de nível 10. Então o Rei Lorde olha com uma cara de desprezo para eles e diz para que o mesmo podia sentir medo de desespero, pois agora ele tinha conseguido muito XP, e com isso ele conseguiria desbloquear uma nova habilidade ainda mais poderosa. Mas a líder ouviu tudo aquilo e ordena aos gritos que os jogadores se juntassem para atacar o Lorde. Imediatamente os guerreiros vão todos para cima do Rei Lorde. Todos sem medos pensavam que se todos cooperassem conseguiriam derrotá-lo, mas o Rei Lorde diz a eles que depois que tinham se vinculado com a dungeon, conseguiria obter novos buffs. Isso acabou deixando ainda mais poderoso, e por isso seria muito difícil eles conseguirem derrotar o mesmo. Eles também poderiam usar os pontos dele para aprender as habilidades dos mortais. Para conseguir se vincular à dungeon, Lorde teve de gastar 200 pontos para isso, e também teve que utilizar 50 pontos para conseguir desbloquear o relâmpago. Agora então o total de pontos que o Lorde possuía era 50 pontos. A diferença entre o Rei Lorde e os outros guerreiros ainda era grande. O problema é que estava sozinho contra vários guerreiros, sendo assim seria difícil para conseguir derrotar todos. Por esse motivo tinha que usar os pontos dele sabiamente. Talvez se conseguisse usar uma habilidade que poderia usar para derrotar os guerreiros, o Lorde consegue encontrar um outro poder que talvez pudesse ajudar ele. O poder se tratava de invocação de monstros. Para a sorte dele, o custo dessa habilidade
Lorde era 50 pontos, e isso era tudo literalmente o que ele tinha, mas de repente é atacado pela líder dos guerreiros. A garota consegue atingir o braço do Lorde, a líder então grita para o Lorde, que tinha acabado com o braço dele, e diz a ele como conseguiria vencer essa luta, mas o rei responde no deboche, dizendo que ela falava demais e nem sabia das coisas, afinal nem sequer precisava lutar contra ela. Do nada os guerreiros começam a ser atingidos, e eles nem sequer sabiam o que estava acontecendo, haviam muitos feitiços na direção dele, e se perguntavam se poderiam ter mais alguma coisa na dungeon além deles. É quando os soldados gritam que aqueles ataques eram bem familiares, os mesmos ataques na verdade eram dos monstros que o Lorde já tinha matado, como o esqueleto e os outros monstros que estavam na dungeon, e os jogadores não conseguiam entender o motivo que eles ainda estavam atacando. Mas algo chama a atenção dos guerreiros, os monstros estavam lutando de forma organizada, como se fossem controlados por alguém que entendia de luta, então os monstros começam a se reunir atrás do Lorde, mas os outros guerreiros, eles ficam sem entender o que estava acontecendo, afinal como ele poderia controlar monstros na dungeon, então o Lorde diz que os monstros poderiam ser usados na dungeon que estavam vinculadas. A líder grita para o Lorde que ele não passava de um bastardo, e pergunta como ele chegou a ele e era capaz de ter habilidade tão poderosa. Ela então segura um item e diz que poderia ser usado uma única vez apenas. Ela planejava usar aquele item de rank histórico apenas contra o chefão da dungeon secreta. Logo o Rei Lorde começa a ouvir um som que ele não sabia de onde vinha, talvez fosse uma flauta que o líder estava usando, mas ele ficava se perguntando por que ele estaria tocando uma flauta. Talvez aquele item fosse algo especial para atacar. Aquela flauta era um item de rank histórico que o líder do clã tinha dado a ela, e o poder da flauta era chamar alguns monstros, porém essas feras não eram tão fortes assim. O que a líder não esperava é que atrás do Lorde iria aparecer o dragão demoníaco, e que o Lorde poderia controlar o chefão, e também ela nunca tinha visto uma coisa daquele tamanho na sua vida toda. Então quando mata todos os outros soldados com o poder do dragão, chega a hora da líder, mas ela fala para que não seja tão confiante, pois se eliminasse agora iria morrer. Ele responde num tom sarcástico, que era realmente muito possível morrer. A líder então diz para o Lorde que eles tinham ido sob as ordens diretas do Lord Stalker, a líder da guilda de sangue, e que ele estava atrás de um equipamento da dungeon secreta, e essa dungeon estava acima do nível 40, e derrotar ele seria como esmagar uma formiga. Então o Lorde pergunta à líder se achava que ele ligaria para esse tal Lord Stalker, e completa dizendo que se caso tentasse entrar no caminho dele, o destino não seria nada além da morte, e termina dizendo se aquelas eram as últimas palavras dela. A líder diz que sempre haverá pessoas mais fortes que eles, e acima do chefe dela tem conexões ainda mais poderosas, e também diz que ele é o primo do mesmo cara que participou do assassinato do Lord Liu. A líder completa dizendo que se agora ele entende o quão forte seria seu mestre e suas conexões. O líder diz que ela não parecia ser muito esperta, mas tinha que admitir que ela era ótima em irritar as pessoas, então finaliza pedindo para que os monstros a matassem. Ele precisava trocar os equipamentos antes de entrar na dungeon secreta. Diz que os jogadores sempre matavam os monstros e pegavam os lotes deles, mas que dessa vez seria ao contrário. O Prota então ordena os monstros para que retirassem todos os guerreiros que tinham e entregassem a ele. O garoto tinha achado um sistema que possuía a função de ilusão, daquele jeito ele não seria taxado de suspeito quando saísse de lá por estar usando o equipamento dos outros. O sistema vinha com inventário, assim ele poderia guardar todos os itens dele. Aquele sistema era realmente bem conveniente. Agora que todos os preparos tinham sido feitos, era hora de finalmente de entrar na dungeon secreta, e por fim entrar na dungeon, ou mesmo entrar no castelo que parece muito familiar para ele. Talvez já tivesse ido naquele castelo. Os monstros que estavam na dungeon eram os mesmos que estavam no mundo dele. Aquele lugar já não fazia mais parte da dungeon vinculada a ele. Ela não poderia controlar os monstros que tinham comprado com os pontos dele. Quando de repente o Prota se depara com dois monstros na porta, hoje era de se esperar uma dungeon secreta, que os monstros da entrada já eram nível 30. O Lorde fica com medo de entrar e também tinha medo de que tivesse uma armadilha lá dentro. Então o Lorde entra logo e disse que a propriedade era terminar o mais rápido possível e pegar os equipamentos que tinham por lá. O monstro da entrada já era de nível 40, ou seja, quanto mais o Lorde entrasse, o mais forte eles seriam. Quando de repente aparecem monstros, as criaturas gritam que ele é um humano covarde, então seria comida dos monstros. O Prota pergunta aos monstros se aquilo seria algum tipo de brincadeira, pois ele era especialista em matar demônios. Ele então mata os outros utilizando a habilidade passiva ativa e ganha ponto por conseguir eliminá-los. Ele percebe que aquela dungeon era muito boa. O Lorde não esperava encontrar os monstros de nível baixo por lá, porém aquela dungeon secreta estava sendo mais fácil do que esperava, pois fazia tempo que tinha eliminado Tons explicitamente daquele jeito, e com tantos pontos que ele havia ganhado, já estava na hora de aprender habilidades novas. Então ele escolhe a bola de fogo, pois o nosso brother acreditava que isso seria bom. Quando ele avista uma porta, lá talvez deveria ser a sala do chefão, porém o Lorde não fazia ideia do quão forte ele seria. Então entra na sala e encontra um círculo mágico. O Lorde logo se lembra daquela sala, e quando chega uma notificação para ele dizendo para acordar o Lorde, precisa oferecer o seu próprio sangue. O Prota então faz o que pedia na janela.
nela, porém não queria acordar o chefão, mas talvez a única oportunidade dele fosse agora, quando de repente aparece a rainha vampira cilada de nível 40. A rainha grita para o Lorde que ele é um humano sujo e pergunta como usar o sangue imundo dele para quebrar o selo dela, feito pelo Lorde. Então o Lorde começa a testar seus poderes para comparar o quão grande era a diferença entre os poderes dele e o dela, demônio de nível 40, mas a rainha pergunta se realmente estava tentando feri-la com um ataque fraco daquele, porém não desiste, mas para a infelicidade dele, todas suas tentativas deram completamente errados, pois a rainha era realmente muito forte, então percebe que a diferença é realmente muito grande, e ali você vê um impasse e fica todo preocupado sem saber o que fazer, então a rainha vai para cima dele sem dó e piedade, e com sua fúria, acaba destruindo tudo e jogando o Lorde em meio das paredes, deixando ele caído no chão. A vampira diz ao Lorde que nem se lembrava da última vez que ela bebeu sangue, mas o prota diz para que pagasse pelo seu crime. Ela se afasta extremamente assustada sem acreditar em que realmente o prota era, pois os vampiros ao conseguir o sangue podem acessar as memórias do alvo, então por fim diz que sabe quem ele era. Ela o abraça, contente, e diz que então foi quem libertou ela, e o prota só queria pensar em como aquela garota era mimada e irritante, pois ela sempre foi assim. Pois há 200 anos atrás aquela garota estava stalkeando ele, e estava se irritando bastante, mas por conta da relação dele amistosa com a raça dos vampiros, ser inconveniente para ele matá-la diretamente, o Lorde fez uma promessa à garota que deixaria selada por bastante tempo e quando voltasse iria libertá-la, e então se casaria com ela. Ela pensaria que talvez aquela hora tivesse chegado, os motivos daquele lugar ser tão familiar para ele, porque os guardiões de pedra não tinham atacado o Lorde, afinal eles eram todos criação dele. É claro que tinha planejado deixá-la selada, mas já que estava numa situação de emergência, não poderia se dar ao luxo, então Lorde diz para que não chegasse perto dele, e também diz que ela tinha sugado seu sangue, então provavelmente eu deveria saber o porquê de estar ali. Ela responde que realmente sabia que estava lá, e que os humanos usaram métodos sujos como aquele para eliminá-lo, então pede para que permita que ela o vingue. O garoto pede para que ela saiba os seus pensamentos, então sabia que tinha selado a mesma propositalmente, e pergunta se ela não tinha nada a dizer sobre aquilo, e a rainha responde que era claro que ela sabia de tudo. A garota se ajoelha e diz que sabia que era amor da vida dela, quando de repente aparece uma notificação a ele que foi detectado que o usuário foi infectado com o veneno do sangue da raça dos vampiros, e que desbloqueou a árvore da habilidade da raça dos vampiros. Tinha se esquecido que os humanos se infectavam pelo veneno dos vampiros, e acaba se tornando um, mas talvez aquilo fosse bom, mesmo que a raça dos vampiros fosse mais fraca que os demônios, ainda era mais forte do que a dos humanos. Ela pede para que não se preocupe, pois ajudaria a eliminar os bastardos, mas o Lorde pensa, mesmo sendo chata, ela era sem dúvida uma subordinada, com o que ele poderia contar, e com a mesma ajoelhada várias coisas poderiam ser resolvidas facilmente, então pergunta se tem algum equipamento de nível alto com ela. A mesma responde que tem encantamento sim, e pede para que espere rapidinho. A mesma entrega alguns equipamentos ao garoto, e diz que não é um equipamento de alta classe, mas aquilo era um dote dela, que estava planejando entregar ao Lorde quando acordasse, e completa dizendo que aquele equipamento foi feito com o vampiro fundador. Ele fica sem entender muito e pergunta se realmente estava esperando por aquele dia, além de que aqueles itens faziam parte dos raros, então o Lorde percebe que aquele era um equipamento evolutivo, e ainda vinha com habilidades invencíveis. Pelo jeito aquele não era um equipamento qualquer, e sim um tesouro. Ela diz para o garoto que não tinha nada especial naquele equipamento, que ele era só um conjunto ordinário de roupas, que talvez depois que ela tornou humano, perspectiva, ao ver as coisas eram diferentes daquela. Mas como o Lorde é um jogador, ele poderia ver todas as habilidades e atributos que o equipamento possui, com isso ele estava impressionado com as habilidades que os jogadores ganhavam, e agora que ele pertencia à raça dos vampiros, poderia usar. Ele coloca aqueles equipamentos, e diz que realmente merecia ser chamado de equipamento raro, apesar de não ser o mesmo equipamento dele do passado, ainda era muito épico, e que agora não pegou apenas um equipamento de primeira classe, mas também conseguiu uma subordinada de nível 40. E agora era a hora de sair daquela dungeon e ver como era o mundo dos humanos, mesmo o Lorde sabendo como era recompensador. Precisava planejar alguma coisa, já que o mundo dos jogadores poderia ser bem perigoso, e precisava esconder a identidade dele e o poder também, pois com a força atual não conseguiu lidar com os poderes dele, e já que se passaram alguns anos, poderiam ter se tornado mais fortes, mas ela não conseguiu sair do castelo, pois parecia que ela estava com uma barreira invisível. Tinha esquecido que para prevenir que não escapasse daquele lugar, adicionou uma barreira extra, então não poderia sair no fim das contas. Ficava se perguntando como poderia ter esquecido aquele detalhe tão importante, mas para poder conseguir quebrar a barreira,
barreira precisava da sua arma antiga, ele não fazia nem ideia de onde estava agora, pois poderia ter sido pego pelo jogador que tinha matado ele. Lorde pede desculpas a ela e diz que a barreira não pode ser quebrada, mas assim que conseguisse iria tirá-lo do castelo. A mesa responde todo apaixonado, dizendo que iria esperar, mas o Prota imediatamente muda de ideia, pois já estava de saco cheio da garota vampiro, é agora que não deixaria ela sair. Enfim, teria paz. Lorde sentia a falta de quando dominava todos os monstros, e ficava pensando que já eles disseram que era um guerreiro de acordo com a profissão dele. Será que seria um jogador comum de profissão? E como o Prota não tinha usado nenhum ponto ainda, queria desbloquear algumas habilidades primeiro, e com as habilidades do guerreiro do Lorde poderia facilmente esconder a habilidade verdadeira dele. Mas o Lorde era muito esperto. Antes de sair para ninguém suspeitar, ele transforma aquelas mudas em roupas antigas, pois agora estaria vindo de volta para o mundo dos jogadores para enfim poder ter a vingança dele. Do outro lado, os humanos estavam todos lá, tirando fotos para ver se alguém saía da dungeon. Um robô dizia que aquela dungeon deveria ser alguma restrição por ser para iniciantes, e quando dos homens diz que pudessem estar lá, podendo ter acabado com aquilo, pois não esperava que aquele item estaria naquela dungeon. A menina que estava sentada no ombro do robô pedem para que fiquem quietos, pois teve uma mudança no portal a quem parecia estar saindo, e quando o Lorde sai do portal e pede para que o sistema feche, o Prota precisava fugir daquela dungeon tinha sido completada, e para a sorte dele poderia controlar a dungeon quando bem entendesse. Os humanos começam a falar que naquela área de repudância no raid da masmorra, apenas um jogador humano havia sobrevivido, então começam a brigar entre si perguntando ao Lorde que item ele tinha pegado, e também se não queria vender a ele. Um outro humano responde que também aceitava materiais e que garantia valores extremamente altos, então o cara grita perguntando quem era aquele e aonde é que estava o pessoal. Mas o Lorde continua andando e não dá muita atenção a ele, porém o cara grita chamando ele de pirralho e diz para que não saia andando por aí, pois queria saber dos outros, e pergunta se ele tinha pego algum item dentro da dungeon. Então Lorde vira para o homem tudo sem graça e diz que eles trabalharam duro depois de entrar, eles finalmente tinham conseguido matar os boss, e completa dizendo que não sabe a ordem, mas a líder tinha liderado um grupo de pessoas que começaram a matar outros jogadores. Logo o Prota completa dizendo ao homem que poder apenas resistiu desesperadamente, e como resultado todos morreram. Ele tinha sido o único poupado porque ele era muito fraco e estava se escondendo. O homem fica muito bravo com o Lorde e diz para que parassem de agir igual um idiota, e pergunta se aquilo na mão dele era um equipamento ou não. Então o Lorde abre a mão e pergunta que equipamento estava falando, e a design da se faz de desentendido, e pergunta para o homem se foi ele que ordenou aquela líder a massacrar todos os humanos, mas o cara levanta extremamente bravo e pronto para dar um soco bem na fuça do Lorde, mas antes que ele conseguisse dar um soco, alguém grita e Lochong a manda parar imediatamente. A garota pede desculpas pelas ações dele, aquela era a líder da guilda de sangue, e se chamava Stonk, e pede por favor para que o Lorde perdoasse as ações do subordinado dela. Pessoas estão tentando entender como ele conseguiu ficar tão forte que virou agora um player. Ele conseguiu derrotar todo mundo antes que mesmo que conseguisse agir. O homem pede misericórdia para que não seja eliminado também. Já sem paciência pergunta a Xiao se deve eliminar esse homem. Ela acha que não deve ser bom eliminar as pessoas, então pede para que deixem viver. E esse homem agradece muito pelo fato de ter sido salvo, de agora em diante vai ser como uma princesa. Xiao quer apenas para que não haja bullying com ninguém a partir de hoje. Ele sabe que é muito fácil eliminar essas pessoas, mas quer evitar problemas e ficar quieto por enquanto. Logo pergunta se esses homens conhecem o mercado negro, respondendo que sim. Pergunta a Zoe é uma ordem. Por conta de ser familiarizado com lugares como esse, Zou pede para que não demore muito e vá para o mercado negro vender para ele. Esse homem não entende como conseguiu tantos itens em apenas um raid. Zou quer que não faça tanta pergunta e pede para que fale baixo. Só de ver a presença do homem já fica todos os cabelos da bunda arrepiado, e sabe que não deve pisar na bola com esse cara se quer continuar vivo. Zou pede para que não se preocupe e não vai maltratá-lo, além de poder usar o dinheiro que consegue para limpar o débito que o mesmo tem com ele. O homem sabe que todos esses itens são muito caros, ao vender todos vai sobrar dinheiro, e vai tudo que sobrar. Ele sabe que pegou tudo em apenas uma raid, depois que vendeu, caso ainda queira continuar trabalhando com Zoe, só vai pegar 5% pelo esforço. Zoe aceita por ser uma boa oferta, mas não é para falar para ninguém que está pegando esses itens. Em seus pensamentos, sabe que se caso contar para alguém que pega essas coisas, em um único raid vai dar muito ruim. Sabendo que não pode ir contra as regras, aceita assim que vender os itens vai entrar em contato para dar tanto dinheiro assim que sobrou. Ao entrar, Xiao, ela estava chorando muito por ter pensado que teria morrido já que estava demorando muito. Como forma de recompensa, acalma a menina para que pare de chorar. Colocando a mesa para dormir, sabe que não se passou já conseguiu sentir o calor de uma família novamente, então precisa ser um bom irmão para conseguir protegê-la. E fica se perguntando se alguém da vida passada sobreviveu também por conta da história. Enfim, chegou a hora de voltar a ser o Lorde Demônio, colocando a máscara na cara e vai para a praça novamente no dia seguinte. Se caso der tudo certo, vai conseguir farmar com muita facilidade. Essa habilidade que está usando pode abrir portais de dimensões vinculadas das dungeons. Isso pode atrair jogadores para desafiá-la. Seus monstros
da Dungeons também pode upar. Depois daquela batalha, o level deles aumentam bastante. Ao mesmo tempo, pode ganhar XP também, com isso pode ficar farmando FK. Ele designou um sistema para reviver uma vez, espera que possa farmar mais com algumas vezes. Se procurar a morte não é sua culpa, já tirando o seu da reta. Esse é o último ato de gentileza para as pessoas, no qual hará que vai ocorrer o evento entre nível 5 ao 20, a capacidade máxima de 20 pessoas. As pessoas têm apenas uma chance de reviver. Enquanto seu portal está sendo criado, as pessoas da associação estão chegando no local. Só precisa sair desse local o mais rápido possível, já que vai ser tudo selado por eles, então precisa voltar para casa. Ao chegar na sua humilde residência, preparou café com muita rapidez, mas a garota acha isso tudo que acabou de fazer é muito parecido com o veneno. Ela não sabe o motivo que as habilidades dele caíram tanto. Antes de virar jogador, conseguia cozinhar uma boa comida, agora parece que virou outra pessoa. Só em seus pensamentos responde que é mesmo outra pessoa. Quando de repente o homem bate na porta e dá a notícia que conseguiu vender todos os itens, então veio para entregar o dinheiro que havia prometido. Ele transferiu o dinheiro para o cartão que está segurando, e assim irmão Zoe é o mais gostoso. Sem um tanto quanto estranho, né, meu nobre? Nesse cartão tem um total de 2 milhões. Xiao fala que são ricos. Zoe não sabe o valor e pela expressão do garoto deve ser uma quantia bem alta que tem nesse cartão. Zoe pede para que o homem cuide da Xiao quando estiver no local, por conta de vir e mexe ter várias coisas na Dungeons. Homem com bastante felicidade agora se tornou um babado azul, então pede ajuda para que cozinhe o café da manhã. Zou sabe que esse homem não é uma pessoa muito confiante, mas mesmo assim ambicioso, não vai trair com muita facilidade. Antes que vá, recebe um abraço da sua irmã e pede para que tome cuidado e volte logo para casa. Indo para o local, quer roubar alguns pontos e ver quantos idiotas querem desafiar a sua dungeon. Ao chegar no leste do salão da associação de jogadores, fica sentado de boa na mesa. Esse tempo todo nunca imaginou que logo ele iria conseguir falar por conta de alguns simples erros. Nenhum jogador quer fazer grupo com ele, então não pode entrar na dungeon se a capacidade não bater. De repente o garoto chega humilhando ele, dizendo que é o nível 10, e pessoas fracas assim geralmente são um fardo para o grupo. Quando de repente o homem aparece falando que aceita nível 10, mas o seu grupo está em falta de magos e curandeiros. Antes que fale qualquer coisa, um dos seus amigos do grupo encontrou uma garota que é level 10. Como um gado gadoso, aceita ela sem pensar 2 vezes, por conta de querer sempre carregar garotas em raids e ganhar aquela recompensa. Ficando triste, Zou irá ficar feliz se alguém aceitasse o pedido de raid e fosse para sua dungeon, então espera que todos eles sejam eliminados logo. Quando de repente o homem chega perguntando se deseja entrar no seu grupo, seu time acabou aceitando um pedido de raid, então falta uma pessoa para acabar. Zou fica emocionado por ter finalmente sido convidado para um grupo. Eles estão atrás por conta de não ter ninguém para ficar na linha de frente. Tem mais membros desse grupo em cima, montando uma armadilha para eliminar Zou e pegar todos os itens que estão na sua mochila. Os homens percebendo que a dungeon diminui a dificuldade e agora tem a chance adicional de reviver, mesmo que Zou não tenha equipamento. Os seus subordinados podem facilmente terminar a dungeon e pegar esse equipamento de Zou. Todo mundo decide de carro, e Zou já se liga na maldade, se perguntando o motivo que aqueles caras estão indo para uma dungeon de nível tão baixo. Acha que pode ter um espião no seu time. Ao chegar no local encontra a dungeon. Os requisitos mínimos são nível 10 ao 25, a capacidade máxima é de 5 pessoas, o objetivo é eliminar o boss. Raciocinando bem, agora Zou sabe o motivo que querem vir para esse local. Deve ser porque tem algum bom item. Enquanto isso, o pessoal do grupo de Zou mandou um assassino de confiança para acabar com o mesmo, mas o líder acha que o garoto tem uma aura estranha. O homem acha que esse cara é inútil, assim como ele não pode fazer muita coisa. A cena muda para ele no campo de batalha, no qual as pessoas estão impressionadas com que ele conseguiu usar magia mesmo sendo um guerreiro. Joe já sentia a maldade e pergunta se eles realmente querem vencer com aquelas habilidades, partindo para cima com aquela bela agressão diária. Cuida da maga mais poderosa e consegue fazer com que ela queime em chamas. O guerreiro veio para cima e teve seu braço destroçado. Mesmo assim, o homem ainda consegue dar um golpe, por sorte Zou consegue bloquear, mas fica se perguntando o motivo que ele não ficou paralisado com o golpe que deu. Mesmo com muita força de vontade não conseguiu derrotar Zou, então acabou com o homem com extrema facilidade. Vendo o assassino na sua frente, acho que a habilidade do mesmo pode ser fútil, mas a voz e a presença vão falar pela posição, então consegue eletrocutar o homem. Mesmo assim, continua de pé e abraça o garoto pelas costas. Enquanto isso, a maga continua pegando fogo e Zou está abismado que essas pessoas não ligam para a sua vida. Vendo todos no chão, percebe que essas pessoas querem levar o mesmo junto para o inferno. Se caso não fosse pelo segundo da imortalidade, teria morrido. Enquanto isso, seu aliado chega para curar o garoto, mas ainda não entende o fato dessas pessoas estarem prontas para perder a vida assim tão facilmente. Não sabe qual tipo de rancor é esse. Talvez seja porque são zumbis, mas parece que logo após a batalha seu corpo ficou um pouco enrijecido. O seu corpo começa a mexer sozinho e percebe que esse homem que está atrás dele dançou um feitiço.
Ela pede para que não se elimine só porque acabou com a vida de algumas pessoas. Acho que finalmente encontrou uma abertura e percebe que o espírito do Zou é muito forte. Esse tempo todo quis controlar aquelas pessoas para eliminar Zou, agir como uma vítima. E aquele guerreiro poderia ser a testemunha para conseguir facilmente recompensa mesmo sem sujar as suas mãos. Nunca pensou que Zou poderia arruinar os seus planos, agora quer eliminá-lo. A espada já está no pescoço do garoto e pergunta quanto tempo a pessoa vai continuar atrás da moita. Completa que veio para pegar apenas o equipamento, e sem ele guiando não vai conseguir fazer muita coisa. O guerreiro sai do local e consegue eliminar a garota com extrema facilidade. Zou agradece o fato dele não estar do lado daquela garota. Logo essa pessoa pergunta se ele sabe onde está o equipamento. Zou não deseja conversar com aquele e nem sequer revelar o seu verdadeiro rosto. Pede para que tire o capacete. Deve ser por conta de querer esconder o seu level e entrar no local. Zou mesmo com a pessoa com o rosto vendado consegue ver habilidades da pessoa. Essa pessoa não entende como ele descobriu, já que esse equipamento é seu. Ela se revela como Nana Miyamoto. Level 80 e profissão espadachim. Nanao ameaça e se caso não estiver falando a verdade vai acontecer o pior. Zou responde se caso ele quiser eliminar o mesmo pode fazer isso, mas se ele não vai conseguir encontrar o que deseja. Nana decide acreditar no mesmo, mas antes que ele fale alguma coisa do que está procurando, Zou responde que é a espada de lâminas gêmeas do mal. Esse item a garota escondeu quando veio para a Terra. Este item ele escondeu quando veio para a Terra, então somente ele sabe onde está essa espada. Ela fica animada e pergunta onde está essa arma. Zou também ficou animado por conta dessa loucura e pergunta qual o preço. Nana comenta que essa arma é só a chave de transcender a sua profissão. Se caso ajudá-la, pode pedir o que quiser. Zou não sabe o que significa isso. Ela comenta que depois dos jogadores alcançarem o nível 20, eles vão receber uma missão para mudar de profissão. Os jogadores podem melhorar ou trocar sua profissão depois de completar a missão. As condições são bem perigosas, mas é o nível que todos os jogadores sonham em chegar. Atualmente tem um total de 7 jogadores transcendidos. Eles estão no topo dos jogadores e ela está apenas a uma passo de transcender. Zou fica se perguntando, os 4 que mataram devem ser 7 pessoas dos heróis, o que significa que pode aumentar e mudar a sua profissão depois de chegar no nível 20, então pede para que o siga para mostrar onde estão as lâminas. Entrando no mar, ambos começam a nadar juntos. Ao chegar no local, encontram diversos tesouros, mas ela pergunta onde estão as lâminas já que apenas algumas recompensas. Procurando, conseguiu encontrar com diversa facilidade, mesmo passando diversos anos ainda não mudou nada. Ele comenta que as lâminas gêmeas do mal, que são mantidas dentro da sua roupa preta, ao tocar na espada ela se transforma, mas Zou sente que se esqueceu de alguma coisa, logo percebe que a guarda do local ainda está viva. De repente o monstro aparece na sua frente, no qual tem um level 40 e raça de homem lagarto. Zou percebe que não tem chance nenhuma nesse momento, já que está no nível 10, então fala que chegou a hora da Nanã brilhar, mas ela se lembra que aquela espada faz a pessoa cair em uma ilusão. Para dominar isso, ela tem que quebrar através do espaço de ilusão. Logo a garota pensa que não pode confiar na espada, embora ela não seja alguém com quem esteja familiarizada, mas fazer ela o dever um favor. Vai ser mais fácil mandar ela por aí quando precisar de um favor futuro. Zou acha que consegue derrotá-la até que Nana sai da ilusão. Partindo para cima da criatura, não sabe se consegue aguentar por muito tempo. Ao atacar a criatura, mesmo com seu poder, percebe que não conseguiu arranhar a criatura. Agora que as habilidades estão no máximo, deve usar tudo o que conseguiu para eliminar a besta, usando o golpe da criatura ativa. Gancho de bloqueio de alma parte para a criatura, mas em arranhão. Então ela quer atacar lá o garoto, percebendo que ele é muito rápido. Consegue desviar do primeiro golpe, mas logo sofre outro arremessado para longe. Zou sabe que a diferença de nível entre os dois é gigantesca. Ele sabe que o seu poder atual só resta sua última habilidade, só pode usar chamas demoníacas. Zou percebe que essa foi sua habilidade mais forte, mesmo assim não foi capaz de derrotar a criatura. Sendo atacado diretamente, acaba criando uma ferida no seu estômago, parte de ser eliminado, e começa a derrotar os monstros. Então ele consegue se levantar e bloquear o golpe da criatura. Graças a isso, conseguiu atingir o nível 15. Ele percebe que tem muita sorte, subir de nível enquanto estava caindo no chão. Enquanto bloqueia o golpe, parte para cima da criatura, dando um golpe, percebe que ele tem um HP alto também, além de ter uma defesa alta, então é difícil lidar com essa besta. Zou observa que apareceu uma notificação do sistema que o chefe entrou em modo Berserker. Todos os atributos foram aumentados em 2 vezes. Zou percebe que essa criatura é realmente muito apelona com esse poder atual. Dando seu poder contra o garoto, Nana se desperta e consegue cortar a criatura ao meio. Nana reduziu o HP da criatura até o último hit, então Zou pode ficar com a criatura. Ela percebe que o garoto conseguiu durar bastante e poderia ter fugido há muito tempo, e se pergunta por que fez tudo isso para proteger. Zou agradece pela ajuda e sorte que ele está do seu lado. Conseguindo derrotar a besta, parece uma mensagem que conseguiu derrotar o chefe de nível 40. Então 1000 pontos de conquista foram obtidos, requisito para a missão no desafio do Rei Demônio alcançado. Então recebeu material histórico de rank, balança inversa do Rei dos Homens Lagartos. Logo recebe outra missão de rank novato, no qual precisa se teleportar para a sala do desafio, para completar a missão com o sentido de poder obter recompensas especiais.
Observando bem, Zou percebe que sempre está sendo encarado pela Nana. Ela diz que entendeu tudo errado e está apenas agradecendo pelo fato de ter ajudado a despertar com sucesso. Zou percebe que tem muito ouro na sala e se pergunta quantos dele pode ser vendidos, então acha melhor pegar todos para vender, com esses equipamentos e materiais dos jogadores anteriores. Isso até permitiu ganhar muito tempo, abrindo a porta da masmorra. Ela dá para o mesmo emblema especial. Zou fala que se caso precisar é ir na casa de Miyamoto e procurar. Ao olhar para o seu emblema, se pergunta se é realmente tão forte assim. Vestindo a sua armadura, ela quer ajudar para conseguir manter sua identidade em segredo, quando de repente pessoas estão do lado de fora, surpresos pelo fato de Zou ter conseguido sair da dungeon. Chegando mais perto, Joe sabe que esse homem é subordinado daquele cara, então quer que envie mensagem que está à procura dele. O homem se pergunta o motivo que está tramando algo logo cedo e despenca no chão, se curvando diante dele, se perguntando quem é esse monstro que está na sua frente. Ao chegar no local, pessoas estão se curvando ao Sr. Stalker, falando que a masmorra é muito aterrorizante e mesmo juntos não conseguiram completá-la. O homem acha que não dá nada, mesmo que o plano tenha sido um fracasso. O Zou King deve estar morto nessa altura do campeonato, quando de repente essa é a missão daquele mesmo cara que a missão foi um completo fracasso. Stalker fica furioso pelo fato de Zou ter saído vivo. O homem comenta que a sua habilidade passiva, mente e coração pode sentir o perigo que vai enfrentar, então decide dar um conselho, é melhor não provocar Zou, além de estar se demitindo desse emprego. Stalker fica tão bolado que quebra o seu próprio telefone e solta uma hora maligna de repente. Ele comenta que lembrou do relógio dizendo que Zou tem uma irmã mais nova, então quer que capture a mesma viva e traga para ele. Ao voltar para o seu mundo, percebe que Stalker não parece que deixá-lo ir facilmente. É hora de revidar logo, se perguntando se Xiao sente sua falta. Ao chegar na sua casa, nota que está toda destruída. O homem está todo surrado, gritando para Zou. Os homens na sua frente ficaram perguntando se realmente é ele, perguntando onde está Xiao. Ele responde que foi levado por essas pessoas, por ser muito fraco não conseguiu fazer muita coisa. O homem comenta que chegou bem na hora, porque o chefe está atrás do garoto para conversar a sós. Se caso quiser a sua irmã de volta, é melhor ir com eles imediatamente. Zou fala que não precisa de tantas pessoas para mostrar o caminho, então corta a cabeça de todas elas que estão no local. Ao derrotar todos, fala que apenas uma pessoa é suficiente para levá-la até a sua irmã. O homem começa a chorar dizendo que é tudo a sua culpa por ser uma pessoa tão fraca. Zou responde que não é culpa do mesmo e vai trazê-la de volta para casa. Esse tempo tolo não imaginava que ele seria tão correto assim. Zou decide se apressar o mais rápido possível. A outra coisa que precisa da ajuda do mesmo para fazer. Homens estão conversando quando de repente Zou surge no local, tacando um deles para longe. Com raiva pergunta onde está sua irmã. Esses homens estão com dúvida se realmente trouxeram o que foi pedido. Se caso quiser salvar a vida da Xiao, precisa entregar o que estão pedindo o mais rápido possível. Zou responde que tocaram na sua ferida. Além de não negociar com gente que ameaça, o homem fica irritado e percebe que ele realmente vai fazer jogo duro. Explica que este lugar fica em suas áreas remotas e as pessoas da associação não podem supervisionar de alguma forma, assim podendo eliminar ele e a sua irmã a qualquer momento que quiserem. Zou pergunta e o Kiko logo sabe que isso é muito interessante para ele, pode ganhar experiência sem restrições. Todos partem para cima por conta de Stalker, tem uma recompensa para todos eles caso elimine Zou. Partindo para cima, consegue desviar com bastante facilidade e bate a cara do homem no chão. Enquanto isso, nas suas costas surgem outros, mas com seu poder de fogo faz com que todos virem churrascos. No céu surgem mais deles e Zou com belos movimentos partiu para cima do mesmo. Enquanto isso, um deles no chão já todo picotado pede para que poupe a sua vida. Zou responde que não pode se defender, mas pode defender a sua irmã, se eliminando o homem que está na sua frente. As pessoas do local acham que realmente Zou está com uma força extraordinária. Percebe que o garoto não é tão simples assim como estavam imaginando. Observa que o homem libertou as habilidades de um mago. Stalker não se importa quão forte ele é, não tem alguma chance de perder essa luta. Além da irmã do mesmo ainda está nas suas mãos. Enquanto isso, Zou está pedindo para que a sua irmã espere porque ele já está chegando, pedindo para que devolva sua irmã o mais rápido possível. O homem não quer fazer isso, além de não poder negociar. Ou mesmo depois de eliminar os seus parceiros, pulando de cima do prédio. Comenta que a única razão porque ele está vivo ainda é porque querem. Quer que entregue logo, caso não faça isso irão ambos falecer. Ao olhar para o homem, percebe que ele é level 25 e tem a habilidade da besta guerreira. Zou quer que lute mais e fale menos, além de que todos irão falecer nesse exato momento. O homem não entende ao certo o que ele quis dizer, porque não irá falecer de jeito nenhum. Quer que saiba a diferença entre os dois. Partindo em direção ao garoto, usa o poder do seu escudo para defender. O homem não sabe como pode bloquear esse golpe. Zou acha esse homem tão fraco que neste momento não precisa usar as armas contra ele. A besta não sabe como um guerreiro de baixo nível está querendo dominar com força e velocidade. Partindo em direção, consegue desviar de todos os golpes e contra-atacar com bastante facilidade. Zou pergunta qual é o problema dessa expressão que está
no seu rosto. Ficando ainda mais furioso, fica sem cabeça nenhuma para lutar. Após entrar na mente, Zou dá um golpe contra o mesmo e arremessa para longe. Esse homem sabe que o seu poder superou muito de um jogador normal, mas não pode fazer nada contra ele. Você pergunta o quão forte é esse cara. Para não fazer força ele usa seu truque de nível 25, usando seu poder primitivo, faz com que estimule os estímulos, melhora muito a força e velocidade e ganha um pouco de domínio ao mesmo tempo, surgindo nas costas do garoto e pede para que vá ao inferno, e fala que a sorte do mesmo é que é muito ruim. Pegando o mesmo pela boca, consegue cortar a cabeça da criatura e o garoto joga o mesmo no chão. É a prova que tem que dar uma chance para o mesmo, mas antes que entregue os equipamentos da masmorra oculta, não apenas poupar a vida da irmã do garoto, mas também pode tomar o lugar dele e se tornar o seu parceiro. Zou pergunta se ele quer realmente fazer isso. Ele responde e vão para o jogo, que sempre sentiu que as pessoas mais vulneráveis quando tem pessoas importantes. Logo mostra a marionete, que é um objeto épico que seu irmão mais velho lhe deu. Ele é muito especial, para usá-lo deve consumir muita vitalidade. Acontece que a fonte de energia está acabando, então precisa recarregar, assim jogando a irmã do mesmo para dentro do robô, gritando por ele. Não adianta, a criatura parte para cima dele com extrema rapidez. Nesse momento, Hisoka está curioso para saber quem será eliminado por primeiro. Zou percebe que se caso começar com feitiço poderá atacar e Shell poderá se machucar. Ataques corpo a corpo não são suficientes para derrotar instantaneamente a marionete. Partindo em direção à criatura, acaba recebendo o golpe, ficando sangrando, e o garoto fica sorrindo de orelha a orelha. Ao ver que o garoto se machucou, Stork acha esplêndido essa expressão, que pode ser julgada como aplausos. Mesmo que se esforce, não pode mudar nada, então pede para que tome logo uma decisão. A casa demora e a vida de Xiao vai chegar ao fim. Partindo em direção ao garoto, apenas levanta a mão e destrói o robô com facilidade, conseguindo pegar a sua irmã no local, e só que está surpresa pelo fato dele ter conseguido derrotar a criatura com uma só mão, quando de repente surge Nanashi do subordinado de Zou, que trouxe a mesa, e só que está surpresa pelo fato da garota estar nesse local. Nana pergunta se quer que arranque a cabeça desse cara. Zou pede para que cuide da sua irmã para ele mesmo arrancar a cabeça desse homem. Pela honra da sua irmã, vai deixar que o garoto termine essa luta, então vai esperar o mesmo na sua casa. Stoker está confiante pelo fato de ser X1 e agora vai acabar conseguindo com o mesmo. Stoker está confiante por causa de ser um X1 e pode conseguir derrotar com o mesmo. Zou não sabe quanto XP vai ganhar se caso derrotar esse garoto. Partindo pra cima, a luta está bastante equilibrada, percebendo que a habilidade do mesmo é de vampiro, deixa que seja atacado, assim usando a habilidade de atribuir fogo, que causa dano em vampiros. Stoker começa a dar risada pelo fato de estar pensando que está brincando com um cavalo pequeno. Partindo em direção ao garoto, faz igual Rugal, tacando pela parede. Zou percebe que não consegue sair, mas por sorte consegue arrumar um jeito. Stoker não sabe como ele conseguiu desaparecer da sua marca vampírica. A cena muda para Zou, que está na tarefa de desafio. Por não saber que Stoker era tão forte assim, agora só pode fazer o seu melhor. A cena muda para o mesmo, que tem que derrotar o chefe apóstolo caído. Partindo para cima do garoto, consegue bloquear o golpe com extrema facilidade, desviando do mesmo, surgindo nas costas e consegue derrotar a criatura. Zou percebe que esse mesmo monstro é um forte jogador de nível 25, então logo ele consegue voltar à vida com a regeneração. Não sabendo o motivo que conseguiu voltar à vida, lança outro golpe que também é regenerado, mas não entende que tipo de criatura é essa, lançando as suas chamas contra o mesmo. Dá um golpe e consegue perfurar o estômago da criatura com seu punho, bloquear o golpe. Ele percebe que essa fase não termina nunca e pergunta se tem algum bug, já que esse monstro não morre de jeito nenhum. Parando para pensar, chega à conclusão que é uma masmorra. Essa criatura é apenas uma masmorra. Conseguindo desviar da besta, parte em direção onde está a pessoa que está controlando, destruindo a parede, consegue encontrar o monstro. Ao derrotar a criatura, ambos são mortos, assim conseguindo derrotar o apóstolo caído. O desafio está completo, a recompensa da missão é aceita, a convocação dos monstros foi desbloqueada, pois a habilidade não está mais restringida à masmorra. O cooldown foi reduzido a 10 segundos, mas só pode invocar um grupo de monstros por vez. Percebendo que dessa vez pode invocar criaturas, volta ao campo de batalha atacando Stoker. O garoto bloqueia o golpe com extrema facilidade, pergunta se veio para morrer, responde que a luta ainda continua a todo vapor.